A narrativa de José é uma das mais emblemáticas da Bíblia. José era o 11º filho de Jacó, um homem que tinha muitos filhos com diferentes esposas, mas José se destacava. Ele era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, e por isso, recebeu um carinho especial de seu pai. Esse favoritismo gerou uma relação tensa com seus irmãos. Desde cedo, José teve sonhos que o mostravam em posição de destaque. Num desses sonhos, ele via seus irmãos se curvando diante dele. Naturalmente, isso gerou uma inveja imensa entre os irmãos, que já não gostavam muito de José. A inveja foi crescendo ao ponto de seus irmãos tramarem contra ele. Quando Jacó mandou José visitá-los, eles decidiram, com raiva, se livrar dele. Jogaram-no em um poço, e em seguida, vendo uma caravana de mercadores passando, resolveram vender José como escravo. Assim, ele foi levado para o Egito, sem saber o que o aguardava, distante de sua família e de sua terra natal. Enquanto seus irmãos mentiam para o pai, dizendo que José fora devorado por um animal, José estava sendo levado por mercadores para uma vida completamente diferente da que ele conhecia. Chegando ao Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó. A vida de José no Egito não foi fácil, mas ele manteve sua integridade e, com o tempo, conquistou a confiança de Potifar. Ele foi promovido, tornando-se responsável por toda a casa do oficial. No entanto, um grande teste de caráter estava por vir. A esposa de Potifar tentou seduzir José repetidamente, mas ele sempre recusou. Em vez de ceder, José fez a escolha difícil. Ele fugiu da tentação, mantendo sua integridade. No entanto, a esposa de Potifar, furiosa com a rejeição, acusou José falsamente de tentar seduzi-la, e ele foi lançado na prisão. Aqui, mais uma vez, José foi injustiçado, mas em vez de se desesperar, ele manteve sua fé e sua determinação. Na prisão, José novamente se destacou. Ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó. Suas interpretações foram corretas e o copeiro, ao ser libertado, prometeu lembrar-se de José. Contudo, o copeiro esqueceu-se de José, deixando-o na prisão por mais 2 anos. Finalmente, quando o faraó teve um sonho perturbador que ninguém conseguiu interpretar, o copeiro se lembrou de José. Ele foi chamado ao palácio para interpretar os sonhos do faraó. José explicou que o Egito passaria por 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome, e sugeriu um plano para armazenar os alimentos e preparar o país para a escassez que viria. Impressionado com sua sabedoria, o faraó nomeou José como governador do Egito, responsável por supervisionar os armazéns de grãos. Durante os anos de fome, os irmãos de José, que não o reconheciam, vieram ao Egito em busca de alimentos. Quando José os viu, poderia ter escolhido a vingança. No entanto, ele os testou antes de se revelar. Depois de se garantir de que eles haviam mudado, José finalmente se revelou a seus irmãos. Ele lhes perdoou, reconhecendo que tudo o que acontecerá com ele, as traições e os sofrimentos, haviam sido parte de um plano divino para salvar muitas vidas. Ele disse a eles: "Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus", mostrando que ele havia entendido que as adversidades o haviam levado à posição em que ele estava, para salvar não apenas a sua família, mas todo o Egito. A história de José, além de ser um relato emocionante, também carrega lições poderosas sobre perseverança, fé e a importância de manter a integridade, mesmo em face da adversidade. Agora, vamos refletir sobre como podemos nos enxergar na história de José e o que ela tem a nos ensinar. José enfrentou diversas dificuldades e injustiças. Muitas vezes, em nossa vida, passamos por momentos que parecem absolutamente injustos ou que nos colocam em situações difíceis. Pode ser que, em algum momento, você tenha sido injustiçado por algo que fez de bom, ou tenha se visto em um lugar onde tudo parecia desmoronar. Talvez tenha perdido um emprego, enfrentado traições ou sido mal interpretado. Como José, muitas vezes não entendemos o motivo das adversidades que enfrentamos, mas sua história nos ensina algo essencial: em cada desafio, há um propósito maior. Assim como José, você pode estar passando por uma fase difícil, onde as coisas parecem desmoronar e onde os planos que você havia feito não estão dando certo. Mas, assim como José foi levado da escravidão ao governo do Egito,
você também pode ser levado a algo muito maior do que imagina. A perseverança, a fé e a integridade de José foram fundamentais para que ele alcançasse a posição de destaque. Muitas vezes, é justamente durante os momentos mais difíceis que somos moldados para o sucesso. Outro ponto importante da história de José é a questão da integridade. José manteve sua honra, mesmo quando poderia ter se aproveitado das circunstâncias para ceder às tentações. Ele recusou o que seria fácil e, em vez disso, seguiu o caminho mais difícil, mas correto. Em nossa vida, muitas vezes somos tentados a tomar atalhos ou a ceder a pressões externas. Mas, assim como José, escolher a integridade pode ser o que nos leva a uma verdadeira transformação. Manter os princípios, mesmo em momentos de dificuldade, nos fortalece para o que está por vir. E a história de José também nos ensina sobre o perdão. Ele teve a chance de se vingar dos irmãos que o traíram, mas em vez disso, escolheu perdoá-los. O perdão de José não apenas trouxe cura para ele, mas também para toda a sua família. Em nossas vidas, podemos nos deparar com situações em que sentimos que fomos injustiçados, que fomos traídos ou feridos por outras pessoas. A tendência é querer revidar, mas, como José nos ensina, o perdão liberta não apenas a quem perdoa, mas também a quem é perdoado. Às vezes, precisamos entender que o perdão não é sobre o outro, mas sobre nossa própria paz interior. Por fim, a história de José nos mostra que o sofrimento temporário não define nosso destino. Assim como ele foi traído e vendido como escravo, muitos de nós enfrentamos dificuldades que, à primeira vista, podem parecer o fim do caminho. Mas, assim como José, podemos ver que esses momentos difíceis podem nos preparar para algo muito maior. Ele se manteve fiel, acreditando que havia um propósito maior para a sua vida, e essa fé o levou a se tornar uma figura de influência, capaz de salvar sua família e um país inteiro. Portanto, ao refletir sobre a vida de José, é importante entender que, apesar das dificuldades que enfrentamos, temos em nós o poder de transformar nossas circunstâncias. Se, como José, mantivermos nossa fé, nossa integridade e nossa disposição para perdoar, podemos transformar os desafios da vida em oportunidades de crescimento e sucesso. A história de José nos ensina que, ao mantermos a esperança e o foco, podemos alcançar destinos grandiosos, mesmo quando tudo parece estar perdido.